A morte chega cedo, pois breve é toda a vida. O instante é um arremedo de uma coisa perdida. O amor foi começado, o ideal não acabou. E quem tenha alcançado não sabe o que alcançou. E tudo isso a morte risca por não estar certo no caderno da sorte que Deus deixou aberto. Salve seres audiovisualizadores, eu sou Didi Monteiro e esse é o episódio 4 do canal 3 Tá Bom. E a situação está terrível. A cada semana, quando penso em fazer um novo vídeo, logo vem mais uma paulada e temos que reorganizar o pensamento e tentar seguir em frente como dá. Mas as pessoas estão morrendo e a cultura também. O silêncio ensurdecedor da quase extinta Secretaria Especial da Cultura do Governo Federal sobre os e as importantes artistas e realizadores da cultura que infelizmente vieram a falecer nesse período de pandemia, assim como a patética entrevista da já ex-secretária especial da Cultura Regina Duarte na CNN e a divulgação do grotesco vídeo da reunião ministerial do governo federal, onde em momento algum é tratado o assunto pandemia e muito menos sobre as mortes que só aumentam no país, são a triste realidade que assola a sociedade brasileira e deixa perplexa a comunidade internacional. Mas a cultura e seus movimentos culturais e agentes tenta sobreviver nesse momento de extrema dificuldade. E está fazendo isso através de projetos de lei, os famosos PLs. Mas a coisa está muito difícil de caminhar. Ainda mais quando existem determinados deputados que são contra os PLs, que chamam os chamamentos, os editais e outros programas de auxílio lacração, dizendo que essa verba deve ser destinada ao combate à Covid-19. E tá certo, deve ser destinada também a verba, mas essa verba também pode ir para os artistas. Mas o que eles não sabem, ou simplesmente sabem, mas ignoram e não entendem, é que o setor da cultura foi o primeiro a parar e será o último a voltar. E que esses trabalhadores e trabalhadoras da cultura também estão sofrendo com os impactos do coronavírus. E que, por não ter outra forma de renda, necessitam de políticas públicas destinadas ao setor para que eles e elas e suas famílias não morram de fome. Porque é isso o que pode acabar acontecendo caso não seja nada feito. Mas uma vitória já alcançamos. O projeto de lei que recebeu o nome de Lei Aldir Blanc foi aprovado por quase unanimidade na Câmara dos Deputados. Ainda precisa passar pelo Senado e receber a sanção do presidente. Ainda tem um caminho pela frente, mas uma etapa importante já foi vencida. Parabéns a todas e a todos envolvidos e bora lá continuar lutando. Artistas e profissionais da cultura, de maneira forçosa, foram quem avisaram, de certa forma, com suas interrupções de trabalho sobre a gravidade do que viria pela frente. Como está e como ficará a arte e a cultura, já que parte dela faz-se no ambiente físico e com aglomerações, tendo em vista que não temos nenhuma previsão de quando o isolamento vai terminar. As lives são um tapa-buraco, o meio paliativo. O que realmente será feito a longo prazo? O que de fato aprenderemos e reinventaremos no fazer artístico e cultural no pós-pandemia? Essas são perguntas que não têm fácil resposta, mas é nesse momento que precisamos levar o discurso à prática e sermos coerentes com o que pensamos e fazemos nesse momento ímpar da humanidade. A falta de perspectiva de quando o isolamento vai terminar confere ao artista a condição constante de reinventor da própria existência. Pode parecer tolo dizer isso, porque o artista é uma eterna metamorfose ambulante. Mas nesse momento, essa transformação parece ser constantemente urgente e forçosamente obrigatória. A arte é o esteio que mira para uma direção. E com essa urgência, não temos tempo de viver o luto e as mortes não têm rosto. Temos que viver produzindo como algo obrigatório,
como o trabalho que dizem dignificar o homem, mas o trabalho, da forma como ele é hoje, ele aprisiona o indivíduo em uma lógica ao qual ele não se reconhece dentro daquilo que produz. E sua relação é estritamente recompensatória, ou seja, trabalho para no final receber um valor que é quase nada daquilo que o trabalhador produz. E isso quando se tem o trabalho. Recentemente, o diretor da SECOM utilizou algo parecido com a frase estampada no campo de concentração alemão Auschwitz, que é "o trabalho liberta", mas nada de novo para esse desgoverno que constantemente faz acenos ao nazifascismo. Outro fator importante é justamente a questão dessa obrigação, em tempos de pandemia, de sermos o tempo todo produtivos. E não podemos viver os lutos que se apresentam. E a cultura também está morrendo. Assim como o tempo que vivemos morre um tempo civilizatório para nascer outro, e para isso precisamos de tempo de elaboração, tempo para refletir e ressignificar. O neoliberalismo é o exemplo disso, onde coloca a culpa de não acompanhar essa produção frenética e sem sentido somente no indivíduo, como se ele, o indivíduo, não estivesse dentro de uma lógica social complexa e que também, por diferentes fatores como desigualdade social, saúde mental e outros, condicionasse o ser para esse jogo perverso e desumanizado de perpétua produção. No período da ditadura, isso era algo muito perceptível por aqueles que o norte existencial rumava para o questionamento, pois nesse momento nefasto da nossa história recente, as pessoas também eram alienadas por essa lógica do trabalho, impulsionadas pelo Estado o tempo todo. E com isso hoje podemos ver pessoas que viveram essa época ou seus descendentes dizerem que não sofreram nenhum tipo de opressão porque eram honestas e trabalhadoras, quando possivelmente estavam em uma lógica alienante que não as permitiu ter tempo para questionar. Hoje vemos as pessoas dizerem com orgulho que o dia foi corrido e que trabalham muito, e como isso é algo que as colocam em um lugar, o lugar do ser supostamente produtivo que contribui com sua parte para o belo quadro social. Mas isso é um engano, pois ninguém jamais precisou trabalhar 8, 12, 16 horas ou mais por dia. Essa é uma lógica capitalista neoliberal alienante que oprime o indivíduo, fazendo acreditar que está liberto e que sempre precisa produzir mais para ter mais e assim poder ser mais. E também ser reconhecido pelos seus que também foram cooptados por esse pensamento, por essa cultura que diz para você ser, precisa ter. A morte de artistas é um marco tristemente importante desse período, pois com essas mentes e corpos artísticos que tanto nortearam a sociedade, lidando com o conteúdo simbólico e subjetivo da mesma, pudermos apreender o mundo e a vida de formas mais reflexivas e até mesmo mais generosas, olhando para a vida com o respiro da pausa que toda reflexão exige. E assim podemos nos questionar e também questionar o que acontece à nossa volta. Christian Dunker, em uma entrevista, diz que há esperança de que a sociedade saia um pouquinho melhor dessa nova realidade imposta, mas alerta que o discurso de que o mundo se transformará em um mundo muito melhor, reverberado por aí, é falacioso. Abre aspas. Porque está dizendo que é preciso de uma coisa muito grande para a verdadeira transformação acontecer, sendo que as pequenas transformações surgem das pequenas diferenças. Fecha aspas. Eu sei que hoje as coisas estão um pouco mais tensas, mas chegou o momento desse canal de falarmos sobre artistas que admiramos e temos o prazer de apresentar nesse espaço. E hoje vamos falar da banda Nan, aqui de São Paulo, capital. Com melodias dançantes e letras afiadas, a banda Nan traz influências sonoras sobrepostas, dialogando com gêneros como jazz, MPB, samba e música experimental. As composições sagazes do guitarrista Michel de Moura propõem reflexões sobre o mundo contemporâneo em uma miríade de perspectivas,
percorrendo o pensamento de autores como Walter Benjamin, Guimarães Rosa, Mia Couto, Mateus Aleluia e Itamar Assunção, combinando versos contundentes com a voz forte e delicada da cantora Fernanda Brode, o groove da percussão de Júlio Dretz, a força da bateria de Thiago Babalu, a energia do baixo de Thiago Pereira e os sofisticados arranjos de corda preparados por Renato Ribeiro, a sonoridade da banda resulta no experimentalismo recheado de ritmos e swing, potencializados ao máximo na apresentação ao vivo. Salve, salve, Didi Monteiro, salve, salve, canal 3 tá bom. Sou a Fernanda Brode, cantora da banda Anã. Fui convidada pelo Didi Monteiro para falar um pouco sobre como os artistas têm se virado, né, nesses tempos pandêmicos, né, e quais são as perspectivas para a arte, para a cultura mais adiante, né? Em primeiro lugar, a gente não sabe muito bem quando vai ser esse adiante, né? Então a gente não tem uma perspectiva real do que vai ser depois que tudo isso passar, né? E quando isso tudo vai passar, né? E como será, né? Estamos todo mundo de mãos atadas aí. Acho que realmente os artistas são uma categoria que foi bastante prejudicada, ainda vai ser, mas não só os artistas, como outros trabalhadores autônomos, né? Então, de fato, a gente vive um momento muito difícil, né? No que tange ao trabalho, né, do artista, né, a sobrevivência do artista. Claro que isso não tem sido muito diferente, né? Acho que desde que o samba é samba, tem sido difícil viver de samba, né? No Brasil, não é à toa que tantos compositores, tantos artistas importantes brasileiros vivem uma vida difícil, né? Em termos de recursos materiais, né? Temos exemplos aí de pessoas que se foram, né? Grandes artistas que se foram numa situação completamente desconfortável e insalubre, né? Desde o samba lá nos anos 30, né? Os compositores que viviam pobres, né? E morriam da mesma forma, mesmo tendo sambas estourados nas rádios, né? E parece que essa lógica ela vem se repetindo aí. Tem um exemplo do Aldir Blanc, grande mestre, grande poeta que se foi. Acho que a perspectiva continua sendo de luta, de autogestão, de independência, de música independente, porque se a gente for realmente esperar alguma resposta das autoridades do país, o lance só vai piorar, ou mesmo de instituições bancárias, né, que lançam suas migalhas e querem sair bem na fita. O negócio é a gente se organizar, se conectar como a gente está fazendo aqui. Então, escutem as bandas independentes, escutem a banda Anã, deem uma força no canal, né, do Didi. Salve, salve. Obrigada pelo convite e um beijo grande, abraço forte aí para todos os artistas e todos os trabalhadores independentes que estão sobrevivendo, e a gente ainda vai sobreviver e a gente vai virar esse jogo. Beijo grande. Muito obrigado por você assistir esse vídeo até aqui. Se puder, inscreva-se no canal, dá um like, dá um dislike, compartilhe esse vídeo, porque é muito importante. E vamos nos unir, vamos estar atentos nesse momento de grande dificuldade que estamos atravessando. Um beijo e vamos nessa. Sonhe o que você quiser. Vá para onde você queira ir. Seja o que você quer ser, porque você possui apenas uma vida e nela só temos uma chance de fazer aquilo que queremos. Tenha felicidade bastante para fazê-la doce, dificuldades para fazê-la forte, tristeza para fazê-la humana e esperança suficiente para fazê-la feliz.